A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo à disciplina O Professor Eficaz. Nós vamos estudar por um tempo, nesse período, sobre esse assunto tão importante que é a figura do professor de criança e, mais especificamente, a figura do professor de criança eficaz. E aí a gente fica pensando, o que seria o professor de criança eficaz? Seria aquele professor que desenvolve habilidades didáticas pedagógicas adequadas? Seria o professor eficaz aquele que tem conhecimento teológico tão importante? Seria aquele professor que tem uma vida espiritual saudável? O que realmente qualifica o professor como o professor de criança como professor eficaz? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês que o professor de crianças eficaz é aquele que desenvolve, sim, habilidades didáticas pedagógicas adequadas, juntamente com o conhecimento teológico e crescimento espiritual saudável. É um conjunto, não dá para a gente desenvolver uma área só. Precisa ser desenvolvido essas três áreas na vida do professor. Porque o professor de criança, do ministério infantil dentro das igrejas, diferente de outros professores, não é, de humanos ou de exatas, a tarefa dele não é só causar uma boa impressão naqueles a quem ele ensina, mas provocar nos alunos um impacto. Não é apenas convencer os alunos, mas é levá-los a uma transformação de vida. Então, o professor, ele é um instrumento, um facilitador, mas ao mesmo tempo ele é o modelo. Então, por isso, a importância de nós conversarmos a respeito de você, professor. Então, venha comigo para esse tempo em que nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero começar falando para você, com você, pensando com você sobre isso, pensando com você. Nós vamos pensar juntos sobre esse assunto. Como deve ser o professor do ministério com criança? E eu vou começar dizendo para você, assim, já de início e em primeiro lugar mesmo, base, ele precisa ter uma experiência clara de salvação e ter certeza da mesma. Aqui na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então não tem como ser diferente. O professor de criança que vai falar sobre o reino de Deus, que vai apresentar o reino de Deus, que vai apresentar o Salvador, ele precisa estar nesse reino, ele precisa fazer parte desse reino, ele precisa conhecer esse Salvador, mas não é um conhecimento superficial, mas um conhecimento de alguém que já experimentou, alguém que já vive essa realidade. Então, o professor de ministério com criança eficaz, ele precisa ter a experiência clara de salvação e ter a certeza da mesma. Uma outra coisa, uma outra característica desse professor, ele deve ser aprovado por Deus. Ele deve buscar essa aprovação de Deus. E segundo a carta a Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo vai escrever a ele, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Mas eu peguei numa outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim, olha, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então, essa aprovação que vem de Deus, o professor precisa buscar isso. Ele precisa ser aprovado por Deus, ter essa aprovação de Deus. Uma outra característica desse professor é ser dependente de Deus, da oração, do Espírito e da palavra. Muitas vezes nós já conhecemos o texto que nós vamos ministrar,
Ah, já é um texto que eu já ministrei outras vezes. Poxa, já falei tantas vezes sobre esse texto, já falei tantas vezes. Não importa quantas vezes você já ministrou, se você vai ministrar novamente, você precisa depender de Deus, da oração, do Espírito e da palavra. Porque quem move o coração da criança, quem convence a criança é o Espírito. A palavra, ela é viva e nós precisamos entender que por mais que nós venhamos a conhecer o texto, a estudar o texto, a nossa dependência tem que ser total do Espírito Santo de Deus, da palavra, da oração. E aí sim, essa tem que ser uma característica. Eu dependo de Deus. Entender isso é primordial para o professor. Uma outra característica do professor, algo realmente também assim base, ser separado do pecado. O professor, ele precisa ser separado do pecado. Isso não quer dizer que nunca mais ele vai pecar. Lógico que não, né? João diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós mentimos e fazemos Deus mentiroso. Na verdade, o que nós estamos dizendo aqui, o que nós queremos conversar sobre isso aqui, é que ele não vive mais na prática do pecado. A prática do pecado não é comum. Ele está separado do pecado. A Bíblia nos traz essa revelação. Separado do pecado. Eu me lembro certa vez de uma professora que ministrou, enquanto eu era líder de uma igreja, de uma das nossas igrejas, do Ministério Infantil da nossa igreja. Uma das professoras ministrou para os juniores, ela ministrou um período sobre os 10 mandamentos, e ela foi falando mandamento por mandamento, fez um trabalho bem bacana, porque na época eu era líder, coordenadora, então eu passei isso para eles fazerem de uma forma muito bacana, muito bem conversada. E passado um tempo, uma das crianças daquela sala me procurou, muito nervosa ela estava, e ela chegou a colocar o dedo assim, apontando para mim, e ela disse assim para mim: não foi a professora tal que ministrou sobre os 10 mandamentos na nossa sala? E eu disse: foi sim. E ela disse assim: e ela não falou que não poderia, que um dos mandamentos falava sobre não adulterar? Eu disse: sim. E ela disse assim: e como que ela saiu com o marido da minha irmã? Aquela criança estava muito magoada, porque isso trouxe um dano para o casamento da irmã dela. A irmã dela já tinha um filho, isso trouxe um dano terrível para as duas famílias, não é? E aí eu fiquei muito triste, eu abracei aquela menina naquela hora e eu disse: ela ministrou a palavra, mas ela não praticou, não é? Então nós precisamos praticar aquilo que nós falamos. Então, ser separado do pecado e ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós entendemos ou até achamos que primordial, né, ser cheio do Espírito Santo para fazer várias tarefas na igreja, né? Entendemos que para expulsar demônio precisa estar cheio do Espírito Santo, para orar por enfermos precisa estar cheio do Espírito Santo, e precisa mesmo. E aí, para trabalhar com criança, de repente a gente não vê essa necessidade. Mas nós, professores de crianças, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, sim. Em Atos capítulo 6, nos versículos 2 e 3, vai falar, a partir do versículo 1, já vai falar de uma situação onde os discípulos, lá no início da igreja, eles foram procurados porque as viúvas, né, de fala grega, elas não estavam recebendo assistência de cesta básica, né, o alimento, elas estavam sofrendo por isso, então eles foram reclamar com os apóstolos, e eles então responderam aqui no versículo 2. Então os 12 combinaram uma reunião com a assembleia dos discípulos, e eles disseram: nós, os apóstolos, deveríamos gastar o nosso tempo a pregar e não a distribuir comida, disseram. Por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos 7 homens
de quem haja um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e encarregá-los-emos deste importante trabalho. Olha só, eles estariam levando, distribuindo comida nas casas das viúvas, e para isso o que foi ali trazido, como necessário para escolher estes homens, ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e para ministrar na vida das crianças, para entrar na sala das crianças. Nós não podemos escolher menos do que isso. Nós precisamos buscar isso, porque nós sabemos a importância dessa característica na nossa vida e o quanto isso vai ser importante para marcar a vida desta nova geração. Nós precisamos, então, ter essas características. E tem mais algumas características que também nós chamamos de características básicas de um professor. Nós iniciamos, mas vamos dar continuidade, e eu quero falar mais sobre isso no próximo vídeo com vocês.